E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite desta segunda-feira no Egito para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27. Beatriz Manfredini, qual será a agenda do ex-presidente e atual presidente eleito hoje? Conta pra gente. Olha, Paula, o presidente eleito começa o dia descansando, né? Foram 12 horas de viagem de São Paulo para o Egito. Como você comentou, ele chegou no fim da noite e depois, no período da tarde, ele tem um encontro com o enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. Esse encontro vai acontecer a portas fechadas. E o tom da conversa deve ser principalmente sobre a proteção ambiental. Lula deve dizer que quer mudar radicalmente a agenda ambiental do país, então mudar políticas feitas pelo atual presidente Jair Bolsonaro, e também deve sinalizar aí querer o desmatamento zero, a proteção da Amazônia. Essa conversa então acontece aí no fim da tarde, a portas fechadas, e pode contar com a presença da deputada federal eleita Marina Silva. Ela que inclusive encabeça aí diversas frentes, né, da campanha, agora da transição de Lula sobre o meio ambiente, que esteve com John Kerry também na COP27 na semana passada, já participou de um encontro com ele. Além dessa reunião, Lula também deve conversar com o presidente do Egito, não se sabe ainda se por telefone ou se presencialmente, e há expectativa de outros encontros bilaterais com autoridades internacionais, por exemplo, da Alemanha e também da China. A tendência é que a maior parte desses encontros e reuniões aconteçam ainda hoje, terça-feira. Isso porque amanhã, quarta-feira, começa a agenda oficial da Conferência do Clima. Então, amanhã, né, quarta-feira, ele começa o dia com um encontro com governadores da Amazônia. Depois, à tarde, faz o pronunciamento oficial dele, e aí na quinta-feira tem novas reuniões. Lembrando que ele também deve participar aí de uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Na sexta-feira, Lula segue para Portugal, onde terá uma reunião com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, e também com o primeiro-ministro Antônio Costa. Então ele deve voltar aqui para o Brasil, mais especificamente para São Paulo no sábado, e aí na semana que vem deve começar a fazer o processo de mudança aqui de São Paulo, da capital paulista, para Brasília, para acompanhar de perto a transição de governo. Paula. Beatriz Manfredini, falando diretamente de São Paulo. Daqui a pouco volta com mais informações. Eu quero voltar com os dois professores, Adriano e também o professor Marcelo, para a gente comentar o seguinte. Primeiramente, o Adriano, que eu interrompi na última pergunta, a gente já fala com o Marcelo mais uma vez. Quero saber se é comum, tão cedo, um presidente eleito, mesmo antes de receber a faixa, já embarcar assim para um evento internacional na história assim dos últimos presidentes eleitos. É comum assim ter esse tipo de atitude? É comum, porque o presidente, muitas vezes, ele quer fazer uma viagem internacional, se apresentar, né? Havendo um evento como esse, é uma oportunidade que ele vai ter para poder encontrar com outras autoridades, né? Aí já fazer um pouco do marketing do futuro governo. É normal isso, é muito comum você ter esse tipo de exposição internacional, ainda mais no caso do Brasil, né, envolvendo questão ambiental. A gente tem, né, essa vitrine que é a Amazônia, e é sempre uma oportunidade para o presidente eleito, né, usar esse marketing, né, para poder se projetar de alguma forma em relação às demais nações. Então, não é nada de surpreendente, não. Professor Marcelo, quero saber o seguinte de você. O que pode surgir em relação a esse discurso do Lula na COP27? Como que o mercado pode reagir a algum tipo de fala dele? Olha, o mercado, e se eu tiver condição de falar do mercado, né, porque eu não sou economista, mas dá para a gente intuir algumas coisas e apontar alguns caminhos. Normalmente o mercado, o que ele precisa é de estabilidade e previsibilidade, para que ele possa refletir, construir cenários e verificar se dá ou não para fazer investimentos. Ora, quem tem 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, não vai jogar em ambientes que você não sabe, afinal de contas, como será o comportamento. O candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não apresentou certa estabilidade no seu discurso. O discurso tem flutuado muito. Isso tem trazido descontentamento do mercado. Ora, o que se espera ali
que ele vá fazer um pronunciamento qual é o painel ONU, eu tenho a impressão que é esse, que é o segundo que ele vai fazer amanhã. Tá? O que está previsto é que ele mostre aquele Brasil que quer zerar a emissão de carbono, que vai respeitar a Amazônia, como se isso não estivesse acontecendo em alguma medida. Está sim acontecendo em alguma medida. Ora, vai ser um discurso para acalmar aqueles que lá estão, de que o seu governo vai ser um governo em harmonia com o cenário internacional, ou em harmonia com investidores, ou em harmonia com lideranças internacionais. A grande questão é, quando você trata isso e joga o problema para a Amazônia, ora, vem sempre à tona qual é o limite de atuação de entidades e entes estrangeiros ou internacionais que queiram tomar a Amazônia como um patrimônio global e não como um patrimônio que é brasileiro, mas que visa, sim, de alguma maneira, trazer benefícios para a humanidade como um todo, mas tem que ser gerenciado exclusivamente pelo Brasil. E, inclusive, poderia apresentar um discurso que foi feito por Sua Excelência, o ex-ministro Cristóvão Buarque, em Nova York, em que ele deu um show. E ele disse, inclusive, que a Amazônia vai ser brasileira, enquanto o mundo não tratar todas as questões que deveriam ser internacionalizadas como internacionais. É para a criança, a fome. Então, nesse caso, a Amazônia é brasileira. O problema todo é, essa perspectiva preserva a Amazônia, essa perspectiva internacional, ou há interesses subjacentes a isso para fazer uma exploração em um momento futuro, razão pela qual é bom constranger o Brasil e retirar do Brasil uma administração ou sua soberania sobre esse território. Este é o ponto. Eu sou amazonense. Quando eu era criança, 10 anos de idade, eu via muitos indivíduos transitando pela Amazônia e levavam contadores Geigers, muitos pastores transitando pela Amazônia para fazer a catequese e levando laboratórios de química junto consigo. Eu vi muitas vilas que foram construídas em locais que eram apenas mato e lá se dizia que o objetivo era preservar as culturas indígenas, mas tinha bandeiras de outros países e se ensinava alemão, francês e inglês. Em síntese, eu não sei como você preserva. Voltando, é muito difícil você identificar o que se deseja realmente, internacionalmente, para a Amazônia. Agora, o Lula vai dizer que ele está em harmonia com todos. O primeiro objetivo dele, apaziguar ou acalmar os investidores para trazer recursos e ele não entrar nesse próximo ano, se porventura der tudo certo no processo transitório, entrar nesse próximo ano como alguém que traz instabilidade e tensão, resultando em fuga de capital, fuga de empresas e fuga de investidores. Isso para ele não ficará bom. O que ele busca é isso. Não sei se vai produzir resultado. Talvez no primeiro momento ele está falando isso, mas quando olharem para a equipe de transição e perceberem alguns discursos, ainda assim o mercado vai ficar muito